Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas. Bora, vamos continuar mais uma aula sobre triângulos. A gente estava vendo os pontos notáveis, então vamos continuar os últimos dois pontos notáveis que faltam. Mas antes disso, já sabe, de olho aí no nosso entretenimento. Se vier, vai tomar. Já vou logo avisando, hein? Mostra pra ele. Toma. Vamos, Toma outra. Seu covarde! Vem, Por que tranquilo. não desce daí? Eu tenho cara de trouxa. Eu sou um gato, criatura ridícula. Miserável. Esquivei. Admiro a persistência, mas não vai subir aqui. Poupe a sua conta. Opa, esquivei de novo. Continuando então, faltou então nós observarmos os pontos 3 e 4 dos pontos notáveis dentro de um triângulo. Vamos para o próximo ponto notável. O próximo ponto notável é o que a gente chama na matemática de circuncentro, que é dentro de um triângulo. Mas, para entender o que é um circuncentro, nós precisamos entender uma outra definição, que se chama mediatriz. O que seria uma mediatriz? Você acompanha lá na sua apostila, na página 107, tá? Abra lá sua apostila número 3, página 107 e acompanhe lá sobre a mediatriz. Mediatriz é a reta perpendicular a esse segmento que passa pelo seu ponto médio. Tá, o que significa uma reta perpendicular, professor? Então, basicamente é o seguinte, ó, digamos que nós tenhamos um segmento AB, né, esse segmento com esta reta. A mediatriz é um segmento que vai passar bem no ponto médio desse segmento, ou seja, bem no centro dele, tá? E o que ela vai ser com respeito a esse segmento? Ela vai ser perpendicular. O que significa uma reta ser perpendicular a uma outra? Significa ela formar um ângulo de 90 graus. Repara aqui, ó, ela forma exatamente, com essa notação de um quadrado com um ponto, o ângulo de 90 graus. Repare que essa reta em rosa, que é a nossa mediatriz, ela dividiu o segmento AB em exatamente duas partes iguais, por isso desses dois traços em amarelo. Este lado é igual a este outro, por isso no ponto médio. Então essa é a definição de reta mediatriz na matemática, tá? Dividir um segmento, um lado, em duas partes iguais exatamente no ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Sabendo da mediatriz, vamos aplicá-la agora dentro de um triângulo, dentro do nosso triângulo, para então definir o nosso circuncentro. Para definir o circuncentro, é o ponto de encontro de todas as mediatrizes dentro de um triângulo. Como nós observamos nos pontos anteriores, no caso do ortocentro e no caso do incentro, que são as nossas bissetrizes, nós temos 3 bissetrizes dentro de um triângulo e nós temos 3 alturas dentro de um triângulo, as mediatrizes vão ser a mesma coisa. Nós possuímos 3 mediatrizes dentro de um triângulo. Então vamos traçar essas mediatrizes. Digamos que eu tenha esse triângulo, com os vértices A, B e D. Professor, por que não vai ser o vértice C agora? Justamente por causa da palavra circuncentro. E o ponto que é o circuncentro vai levar a letra C na nomenclatura, na notação. Então por isso que na matemática a gente coloca como letra C. E por isso que eu coloquei a letra D no vértice, para vocês não confundirem. Bom, então vamos traçar todas as mediatrizes desse triângulo. Primeiro eu vou traçar a mediatriz do lado AB. O que é mediatriz mesmo? Dividir este lado AB exatamente no ponto médio, e formar um ângulo de 90 graus. Vamos dividir lá então, ó. Então a primeira mediatriz, ó, passando pelo lado AB, nós dividimos o lado AB em duas partes iguais e ela forma um ângulo de 90 graus. Perfeito, essa é a nossa mediatriz. Ah, professor, a mediatriz ela tem que tocar no vértice aqui? Não, ela não vai tocar no vértice oposto, tá? Ela só é com respeito ao lado dessa vez, diferente dos últimos pontos notáveis. Vamos traçar a mediatriz agora do lado BD. Lembre que eu tenho que dividir esse lado exatamente ao meio. Olha lá, ó. Com esta mediatriz, dividir este lado exatamente em duas partes iguais e ela forma um ângulo de 90 graus com o lado. Isso é mediatriz. E por último, a última mediatriz do lado AD, nós também podemos traçar, forma um ângulo de 90 graus, divide o lado AD em duas partes iguais. A interseção entre as 3 mediatrizes é o que nós chamamos na matemática de circuncentro, esse ponto central aqui, ó,
que leva à letra C, C de circuncentro. Bom, no ponto notável passado, que era o incentro, uma propriedade muito importante do incentro era construir uma circunferência interna dentro do triângulo. A diferença para o circuncentro é que nós também vamos construir uma circunferência. Só que ao invés dela ser interna, a nossa circunferência ela será externa, ela será externa ao triângulo, e o nosso ponto, que é o circuncentro, ele é exatamente o centro dessa circunferência. Lembra que no nosso incentro tinha uma propriedade muito específica que do ponto central até os lados do nosso triângulo, as medidas eram exatamente iguais. A mesma coisa acontece aqui agora, só que não até o lado, e sim até o vértice. Então, desse ponto do circuncentro até o vértice A, até o vértice D e até o vértice B, ela possui a mesma medida, olha lá, ó, que são esses segmentos em azuis. Tá? Por quê? Porque é exatamente o raio da nossa circunferência, esta parte em azul. Então essas medidas do centro até os vértices, no triângulo, quando nós temos o circuncentro, elas são exatamente iguais. Isso você acompanha lá na página 108. Tá? Esse é o nosso terceiro ponto notável, o circuncentro. Espero que todos vocês tenham entendido. Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.